Essas são as equações de Maxwell, desenvolvidas em boa parte a partir do genial trabalho experimental de Michael Faraday. Pode não parecer, mas esses 4 termos são um dos mais reveladores de toda a física. O termo que parece um delta de cabeça para baixo, ou melhor, que é um delta de cabeça para baixo, se chama nábula. E o nábula com um pontinho indica algo como a expansão do campo, digamos assim, radialmente. Tanto vale para carga elétrica como vale para gravitação e qualquer outro tipo de força central, por exemplo. Enquanto o nábula com um X representa a sua circulação, digamos assim, representa mais as grandezas que estão relacionadas não ao momento linear, mas sim ao momento angular, quando nós mexemos então com angulação do movimento. E é o campo elétrico e B o campo magnético, porque B é o campo magnético é uma coisa que eu não sei agora, mas é tão comum na literatura que a gente simplesmente usa. A primeira equação fala sobre a relação entre a variação do campo elétrico num volume do espaço e a sua carga elétrica, uma densidade de carga elétrica. Por simetria, a segunda equação diria o mesmo para o campo magnético, exceto que é zero no resultado. Isso significa que não existe uma densidade de carga magnética, ou seja, não existe a carga magnética. Não existe um monopolo magnético, assim como existe a carga elétrica tanto positiva quanto negativa, como por exemplo para o elétron, para o próton e das outras diversas partículas subatômicas. A terceira equação relaciona a variação de um campo magnético no tempo e a relação com a criação de campos elétricos. É a equação do motor e gerador elétrico, invenções revolucionárias de Faraday, como vocês podem conferir no episódio de Cosmos relativo aos experimentos de Faraday e as equações de Maxwell. Essa equação basicamente diz que quando um campo magnético varia no tempo, ele gera, inevitavelmente, um campo elétrico. Já a última equação possui uma forma muito similar à anterior, por isso todo esse padrão simétrico. Porém, originalmente ela dizia, de acordo com os experimentos de Faraday, que uma corrente elétrica de carga elétrica J levaria à criação de um campo magnético, como é muito comum quando você vê, por exemplo, um fio gerando um campo magnético circular ao seu redor, ou aquele experimento clássico de enrolar um fio num prego, botar alguma energia elétrica nele por meio de uma pilha e daí transformar esse prego numa ímã. Mas acontece que aquele termo ali de 1 sobre c ao quadrado revolucionou totalmente a ciência, pois a partir do campo magnético e do campo elétrico, ele chegou à conclusão gigantesca das ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz. Fazendo uma matemática, digamos assim, com essas equações, chegamos às equações de onda eletromagnéticas. Equações que são idênticas tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. Ele adicionou esse termo em paralelo com o termo anterior que também possui uma variação do campo magnético pelo tempo. Essas equações podem ser resolvidas, elas têm um resultado padrão e dão para resultados em cossenos e senos. De acordo com as relações das equações de Maxwell, nós descobrimos também que o campo elétrico e o campo magnético possuem também uma mesma forma, embora uma relação com variáveis diferentes, ou seja, não necessariamente x e y, mas eles possuem uma certa diferença. E realizando, tanto na equação de cima como na equação de baixo, o que nós conhecemos como uma transformada de Fourier, algo que eu posso vir a tratar melhor em outro vídeo, talvez, nós chegamos que dessas equações de onda eletromagnética, nós temos a equação muito conhecida para aqueles que estão no ensino médio de V é igual a lambda F, onde lambda é o comprimento de onda e F é a frequência da onda. E nós chegamos exatamente que este lambda F é igual a um V, onde V é igual a hoje conhecida velocidade da luz. Mas claro que nem sempre foi assim. O valor de C já foi visto simplesmente como 1 sobre raiz quadrada do μ0, que estava lá em cima, vezes o ε0,
valores relativos ao campo magnético e o campo elétrico, para o que antes eles entendiam como o éter. Mas os experimentos de Maxwell Morley já demonstraram que o éter, ao menos da forma como era imaginado antigamente, não existe um fluido, algum tipo de matéria por onde a luz se propaga, em analogia às ondas mecânicas que se propagam pelo ar e fluidos, por exemplo, em geral. Porém, você pode interpretar como a existência do espaço-tempo, que é por onde as ondas eletromagnéticas se propagam, como uma espécie de meio, uma espécie de éter, se você quiser chamar assim. Porém, é muito bom ter cuidado para certas pessoas que ainda insistem na existência do éter como era imaginado há um século atrás. Pois bem, esse experimento já foi feito há um século atrás e já comprovou que aquele éter não existia e, portanto, os experimentos modernos simplesmente não conseguem nem conceber a existência de um éter por si só. Bem, essas são as equações de Maxwell que, por si, implicam na equação das ondas eletromagnéticas. Mas eu quero que você perceba que as ondas eletromagnéticas são bem parecidas tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. São da mesma forma. Agora, por que isso acontece? Bem, a resposta é muito simples, na verdade. A questão toda é: o campo magnético nada mais é do que um efeito relativístico do campo elétrico. De certa forma, você pode dizer, existe o campo elétrico e existe o efeito relativístico do campo elétrico, que é o campo magnético. Eles se dão pela mesma relação que considera a contração e dilatação do espaço-tempo.